Nós vamos voltar pro nosso rolê aqui. Vamos falar de Vasco esse ano, Pedrosa. Qual a tua expectativa pro ano de 2023? Cara, eu tenho uma expectativa boa dentro de tudo que a gente passou, Dieguinho. Eu acho que o Vasco, eu sempre falei isso no meu canal, que é o seguinte: o Vasco tem algumas etapas a concluir durante esse tempo aí, acho que durante os próximos 5 anos. A primeira e crucial delas é parar de passar vexame. O Vasco da Gama não pode mais passar vexame. A gente está falando de um clube que é tetracampeão brasileiro, tricampeão continental, que tem mais de 15 milhões de torcedores e que lota qualquer estádio do Brasil. Esse clube, meu parceiro, me desculpa, não pode passar vexame, tá ligado? Acontece, porra, derrotas acontecem, percalços acontecem, vexame, igual o Vasco passava, 5-0 para Avaí em São Januário, perder de 3-2 pro Sampaio Corrêa, como aconteceu no ano passado. Esse tipo de coisa, meu parceiro, não cabe mais. E esse é o primeiro passo. Eu acho que o Vasco já está dando esse passo. Eu não vejo esse time do Vasco, que já está aí formado, que ainda vai se formar, ainda vai trazer mais gente, passando mais vexame. Tu pode perder. Acontece para qualquer clube, porque outros clubes estão num processo mais evoluído. E acontece goleada no futebol também normal. Passar vexame é foda. Então esse é um primeiro processo. O segundo processo, que eu acho que é essencial e que está acontecendo aos poucos também, que é a profissionalização, é um clube mais organizado, é a estrutura. A estrutura mexe muito com o jogador de futebol, você pode ter certeza. E já toco num assunto aqui, que muita gente fala do Andrei. Pode cortar aqui. Corta e me cobra. O Andrei não veste mais a camisa do Vasco em 2023. Zero chance. E vou te falar por quê. Primeiro que o Andrei deve conseguir o visto de trabalho lá da Inglaterra, porque na pontuação lá eles já estão colocando o Campeonato Sul-Americano Sub-20 e mesmo que não tenha os 5 pontos necessários, vai contar muito pelo Special Talent. Então vai mostrar que o Andrei é um jogador que entra nesse parâmetro do Special Talent e ele deve conseguir o visto de trabalho. A chance é muito pequena, 99% de chance dele conseguir, segundo uma fonte muito próxima ao Andrei. Se ele não conseguir, Dieguinho, ele tem 2 opções. Ou ele fica no Chelsea até maio, quando tem a Copa do Mundo Sub-20, e consegue o visto de trabalho dele naturalmente, ou ele volta pro Brasil. E aí, Pedrosa, você falou Palmeiras e Flamengo. Por quê? Porque são os 2 clubes mais estruturados do Brasil. O Flamengo, zero chance, porque o Andrei não quer. O Andrei não quer vestir outra camisa no futebol do Rio de Janeiro sem ser do Vasco. Ele é vascaíno, ele é criado no Vasco. Isso nunca vai mudar. Mas o Palmeiras, hoje, é o melhor clube do Brasil, é mentira minha? É um time que ganhou os últimos 5 anos. E isso não depende só do Andrei. Contratualmente, isso não existe. Verbalmente é uma coisa. Contratualmente é outra. Sabe por quê, Dieguinho? A partir do momento que você vende um jogador, você tem ingerência sobre o que vai acontecer no futuro dele. Tá ligado? O Vasco vendeu 100% do Andrei. 100% pro Chelsea, ele é do Chelsea. O que o Andrei vai fazer a partir de agora é responsabilidade do Chelsea. E o Chelsea quer que o Andrei, caso nesse 1% for emprestado, seja emprestado para um time que está jogando a Libertadores e que tenha estrutura. E aí volto no ponto que a gente estava falando do Vasco. Você que frequenta o CT, não frequenta? As coisas estão melhorando lá, não estão? Mas não estão nem perto, mas nem perto do que um Palmeiras tem, do que um Flamengo tem, do que um Corinthians tem. Nem perto. E o Andrei já demonstrou interesse, o Palmeiras já demonstrou interesse no Andrei. Por quê? O Palmeiras perdeu o Danilo, perdeu o Scarpa e não contratou ninguém. Então o Andrei pro Palmeiras cairia como uma luva. A gente sabe do potencial dele, do futebol dele. Então repito, o Andrei deve ficar lá no Chelsea, deve conseguir o visto de trabalho dele. Se ele voltar pro Brasil, é Palmeiras ou um time estruturado, tá? Estruturado. Porque o Chelsea pede isso. Porque o Chelsea quer que o Andrei chegue numa Premier League, que é o campeonato mais disputado do mundo, bem, tá ligado? O Enzo Fernandes saiu do River, foi pro Benfica, fez uma puta Copa do Mundo. Talvez se ele não tivesse feito esse processo de ir pro Benfica, mesmo com pouco tempo, de ganhar uma experiência, de jogar no futebol internacional, talvez ele não tivesse pronto pra jogar uma Premier League e jogar como se nada tivesse acontecido, como ele fez lá no Chelsea. Então é isso que eles querem fazer com o Andrei, porque eles tratam o Andrei como uma grande contratação. Mas repito, no Vasco ele não joga. Não joga. Tá ligado? Eu te dou certeza aqui. Qualquer papo de Vasco, esquece. Tô cravando pra vocês, como a gente falou aqui. Confio completamente na minha apuração. O Andrei não volta pro Vasco da Gama em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Então, o Vasco precisa se estruturar. Aquele CT ali, ele precisa se tornar um CT de fato. Que os jogadores entrem lá e falem assim, caralho, eu tô num clubão.
porque o Vasco é um clubão, mas a estrutura é essencial no futebol hoje em dia. E aos poucos você tem um processo ali de contratações, qualidade, Dieguinho.